Esse início de trabalho eu sou grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, o nosso trabalho tem muita importância, também cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Alma. Alma é muito importante, assim, a pessoa lembrar que está sempre fazendo referência sobre a vida interior da pessoa. Tem que ter muito cuidado, assim, porque quando fala alma, está fazendo com que o espírito fica sem ser manifestado. E se o espírito não manifesta, entra naquela condição, assim, bem séria, que uma pessoa que ficou presa e alguns a conhecem, que convivem com ela, mas muitos outros que não a conheceu, também essa pessoa passa desapercebida. Então, o procedimento que os seres humanos vêm tendo através dos milênios de valorizar a alma vai fazendo com que o espírito vai ficando enclausurado. E é muito ruim assim para a humanidade esse acontecimento, porque quando o espírito manifesta a luz. Manifesta a clareza, manifesta a bondade. Se o Espírito não manifesta, vai manifestando as tendências que nós recebemos e as tendências que nós achamos que seria bom tê-las. Isso é bem simples, é só observar os tipos de pensamentos que nós temos. Dificilmente nós temos um pensamento de construção, pensamento de luz, pensamento de harmonia. Então nós vamos sempre sendo influenciados por aquilo que nós aprendemos. E o termo alma, ele vem sendo utilizado com uma falta de clareza. Quando não tem clareza, vai utilizando a palavra alma. E muitos usam de uma maneira assim poética. Aqueles que ouvem acham bonito e não aprofundam, que quando aprofundam veem que não tem uma significação. Mas quando usa a palavra espírito, vai tendo uma clareza. E a pessoa que vai deixando o seu espírito manifestar, ela é da luz, ela tem clareza. Isso é bem importante, porque uma pessoa que é evoluída precisa de diferenciar. Quando a pessoa é evoluída, não quer dizer que ela é intelectual, não quer dizer que ela frequentou muitos bancos de escola. É de dentro da pessoa, é a nobreza que a pessoa apresenta. Isso fica fácil de observar assim. Algumas gerações anteriores, dos nossos avós, dos nossos pais, nós vamos confirmando que muitos não tiveram muitos anos de banco de escola e apresentavam um saber. Apresentavam um saber de como orientar uma criança, de como curar um corpo físico, do alimento adequado, possibilitando assim o resguardo do corpo de matéria grosseira. Isso porque o Espírito manifestava. A ausência da manifestação do Espírito em valorizar a alma, trabalhar de uma maneira que as pessoas são vistas, achando assim que o que é visto é que é valorizado. Nós esquecemos de muitos ensinos importantes. Quando a pessoa tem vontade de ter uma clareza dentro da sua vida, para solucionar as suas condições externas que a vida vem apresentando, ou mesmo conviver com as limitações que a pessoa tem, um ensino é bem simples, que é fechar a porta do quarto, com uma pessoa possibilitando assim que o seu espírito manifesta e ela possa receber os auxílios. Então, na sinceridade, na clareza, numa maneira de dirigir ao Criador, essa maneira possibilita então receber os auxílios. A luz só manifesta assim. E a pessoa para receber os auxílios é da luz. Então muitas vezes a pessoa acha assim que ela verbalizando aquilo que ela recebeu, então ela vai ficar enaltecida. Esse trabalho é um trabalho assim da personalidade, porque quando a pessoa recebeu verdadeiramente um auxílio, fica calada. E ela não fala, porque ela sabe assim que existe uma seriedade, que tem uma profundidade naquilo que está sendo falado. E nós sabemos assim que uma célula dura 22 dias e uma mudança de constituição a pessoa gasta 2 anos.
a mudança que uma pessoa pode receber, ela precisa de ter cuidado, porque ela teve um instante de lucidez, possibilitando que o seu espírito manifestasse, e se ela descuida, traz para a manifestação externa, ela perde aquela força. Alma é o invólucro do espírito. Então, quando o corpo físico venceu o tempo dele na matéria grosseira, a pessoa passa a usar a alma. E essa alma, ela continua na medida em que ela vai evoluindo, voltando para a pátria do espírito, ela vai largando os invólucros, porque nós temos muitos invólucros. E é bem importante assim lembrar que aquele termo que anteriormente utilizavam de falar assim que o espírito humano recebeu um presente das fadas, então esse presente é um invólucro, é um dos invólucros que o espírito humano recebeu para a sua atuação nos planos que ele vem descendo de uma forma inconsciente. Nós nos encontramos na Terra, que é o ponto mais distante da luz. Para nós voltarmos para a luz, numa condição de consciente, então nós temos que aprender a utilizar os invólucros que nós recebemos. E fica bem fácil assim de observar a complexidade, a sabedoria que existe no invólucro de matéria grosseira que nós temos. O cuidado do corpo de matéria grosseira já é uma importância, porque a pessoa tem que lembrar assim: movimentar o corpo de matéria grosseira vai possibilitando que aquele espírito que faz esse trabalho fica fortalecido e com isso ele tem a possibilidade de ficar nas proximidades da luz. Ele vai tendo esse desenvolvimento. Então muitas pessoas recebem muitas influências externas e essas influências são prejudiciais. Nós vemos assim o descuido do corpo físico, porque a parte interna do nosso corpo físico, ela tem uma temperatura interna padrão, que é a média 36,5. Com isso, o descuido faz com que a pessoa tira o resguardo. Tirando o resguardo, dificulta o trabalho do coração para alimentar cada célula. E que se nós observarmos, nós vamos confirmando assim que o sangue circula na parte interna do nosso corpo de uma forma gasosa. É só observar os pequenos vasinhos que existem. Então nós vemos assim pela unha, quando a pessoa machuca a unha, sai uma gotícula de sangue. Então o que acontece? É uma confirmação assim que para circular dentro da unha, então é num estado gasoso. A falta do resguardo do corpo físico dificulta esse trabalho. Com isso a pessoa também para de perceber-se. Então muitas pessoas usam o termo assim, que a pessoa é evoluída porque ela tem o espírito desenvolvido. Mas essas referências estão sempre relacionadas porque a pessoa tem um conhecimento de banco de escola. Ela sabe falar bem, ela sabe apresentar junto ao público, ela sabe vestir-se e o jeito que ela se veste então agrada a muitas pessoas. Então fala-se do espírito daquela pessoa. Mas a manifestação do espírito é diferente, porque se nós temos que manter o nosso corpo físico num procedimento de resguardo e que nós temos que fazer um trabalho que não receber alimentos alterados, porque quando faz o trabalho de receber alimentos naturais, então aquele corpo ele vai fazer um trabalho de assimilar o alimento, melhorando a constituição, possibilitando assim que nós não tenhamos a preocupação com o nosso corpo físico. Então, devido a isso, nós vamos ter a naturalidade na nossa vida. E essa qualidade é bem importante, que muitos profissionais têm. E a gente vê que a dona de casa tem esta qualidade que ela usa no fogão. Outros usam naquela empresa e vai vendo os pequenos detalhes e vai tendo a harmonia para continuar tendo o funcionamento daquela empresa. Mas nós temos que ter esta qualidade para nós também.
Fica bem fácil assim do adulto que é zeloso e que está cuidando ali de uma criança e tem uma criança nas suas proximidades. E ele vê antes o que vai ser bom para aquela criança, a maneira de orientá-la. Então ele vai saber assim que ele vai utilizar do primeiro mandamento, que aquela criança está sob a responsabilidade dele um período da sua vida. E que se ele der para aquela criança um amor com justiça, aquela criança não vai ser mole durante a sua existência, porque teve o equilíbrio. Isso fica bem fácil assim, o adestrador, ele dá o amor e dá a pureza para aquele animal que ele está adestrando, e ele dá a justiça. Então os seres humanos, com a maneira que ele teria que ter com aqueles que é de sua responsabilidade, teria que ser também um amor com justiça, um amor com equilíbrio, possibilitando assim que aquele que está sendo orientado viesse a ter uma utilidade. Para isso fica bem fácil assim de saber que não é o jeito que aquela criança está sendo apresentada, as vestes, porque não tem uma significação aquela criança ter determinadas vestes, apresentar-se de determinada maneira, porque a referência que é feita quando vê aquela criança é perguntar a idade que ela tem, se está de acordo com o que aquela criança está apresentando. Alma é muito importante lembrarmos assim, que é o envoltório do espírito, e que quando o ser humano larga o corpo de matéria grosseira, ele atua com a alma. E a alma é o último invólucro que o espírito vai deixar para entrar no reino do espírito. E à medida em que nós estamos vivendo e que nós sempre recebemos as referências, quando fala-se de espírito, está sempre falando de um fantasma, de uma figura que não apresenta uma característica, mas é o espírito que faz do ser humano ser humano. E quando fala do animal, está sempre referindo à alma, mas o animal ele tem o corpo físico e ele tem a alma. E o espírito humano ele tem o corpo físico, ele tem a alma, que é de uma categoria diferente da alma do animal, mas ele tem o espírito que vivifica, que orienta. Então, no desenvolvimento em que nós nos encontramos, precisamos de valorizar o espírito, para que o espírito manifesta. O desenvolvimento do espírito possibilita, assim, o equilíbrio. E nós vemos, assim, que quando sai o raciocínio, nós temos aquela condição muito importante de ter a compreensão do nosso semelhante. Mas ter a compreensão não quer dizer que nós nos tornamos mornos, moles. Ter a compreensão quer dizer, assim, o respeito pelo outro, não quer dizer que agora eu o respeito e que agora ele vai intrometer no meu setor. O respeito possibilitando, assim, um distanciamento. Isso fica bem fácil, assim, da gente observar com uma criança. A criança que não é educada, ela não tem um limite, ela não tem uma segurança. Para ela, tudo é igual. Tudo fica da mesma maneira, ela não respeita as coisas dos outros. Mas isso é muito ruim para aquela criança, porque nós sabemos assim o começo do certo e o começo do errado, toda a época da nossa existência. E o adulto que não educou, que não deu para aquela criança o limite, ele também fica preso naquela criança. Alma, é muito importante lembrar assim que normalmente aqueles que têm a facilidade de locução, poesia, está sempre enobrecendo a alma. Mas a alma, ela é uma parte que o espírito precisa de utilizar. O enobrecimento teria que ser do espírito, porque a manifestação do espírito tem essa importância. Teríamos paz, teríamos a compreensão e teríamos a consideração com o outro. E nós veríamos assim que junto com essa compreensão, essa consideração com o nosso semelhante, compreenderíamos também que cada espírito humano encontra-se num processo de desenvolvimento
e que esse desenvolvimento também tem um limite. E se a pessoa descuida, ela perde essa época. Isso fica bem fácil assim, da gente ir observando a pessoa que descuidou do seu desenvolvimento. Ele então, num período seguinte, quando o corpo físico apresenta a limitação, ele vai querer fazer aquilo que ele tinha que ter feito num período anterior. Mas é muito importante a pessoa cuidar bem do seu corpo físico, porque ela vai respeitando a limitação que o corpo físico vai apresentando através dos anos. Isso é bem simples. Com isso, a pessoa vai tendo aquelas fases que o corpo necessita. Ele teve a fase da juventude, da infância, teve a fase do homem maduro, e ele vai compreender a fase do envelhecimento, que está muito relacionado com como a pessoa viveu no período da sua formação. Quando o adulto tem possibilidade de orientar aqueles com quem ele relaciona, que encontra-se na condição de descendentes, ele precisa de apresentar-se nesta condição de firmeza, segurança, do conhecimento do alimento e de ter o posicionamento. Ele fica em paz com ele mesmo, porque ele posicionou, ele orientou. Se os descendentes seguem a orientação, não tem importância. Mas nós sabemos assim que nós temos uma condição de lembrar toda a época da nossa existência, da nossa vida, do nosso anterior. Aquela condição muito importante, se a pessoa seguiu ou não seguiu aquela orientação, não tem importância. Mas dentro dela fica a lembrança que ela foi notificada, advertida, que ela recebeu uma exortação daquilo que precisava ter feito. Alma é muito importante assim. Então nós temos que fazer a diferença. Muitas vezes as pessoas que apresentam um conhecimento falam da alma como se fosse uma grandeza. Mas se nós estamos cuidando de nós, então naturalmente nós vamos aumentar a nossa percepção. E nós vamos aumentar também a capacidade de diferenciar os sons que nós recebemos. Então nós vamos vendo assim que quando uma pessoa enaltece a alma, então ela está falando de uma maneira fantasiosa, que não dá uma substância, que não é substancioso aquilo que está sendo falado. Então é muito importante assim o cuidar direito de si, de preservar-se, porque se os animais que são criados em casa, especialmente o cão, ele tem a capacidade de receber das irradiações daqueles que chegam e ele manifesta. Se as irradiações são boas, ele manifesta. E se chega um que não tem um zelo com ele, com aquele animal, ele desaparece. Então nós somos mais qualificados. Então nós temos que desenvolver essas qualidades para diferenciar o som que nós ouvimos. De ir observando assim que nós temos que ter um aprofundamento nos ensinos, no livro Na Luz da Verdade, para observar que quando uma pessoa enaltece a alma, ela está falando de uma maneira vazia, de uma maneira intelectiva, com o raciocínio, que não dá uma substância, que não dá um aprofundamento e que não tem uma finalidade, fica uma coisa vazia. E que quando a pessoa fala do Espírito, ou quando ela mesma comece a pesquisar sobre o Espírito, e essa pesquisa tem que ser de dentro, porque não está relacionado à norma do tempo e do espaço. O Espírito não está preso a tempo e espaço, ele sabe antes. E é bem importante assim, porque quando uma pessoa pretende fazer alguma viagem, ou fazer um passeio, ou fazer uma compra, e ela vê que existe uma norma de tempo e de espaço para ela conseguir aquele objetivo, esse desejo, então ela não estava vinculada ao tempo e ao espaço. Ela sabe que vai demorar um tempo para aquela realização. Então essa programação é bem antes. Nós, na nossa vida, nós temos que lembrarmos assim, que essas qualidades
A maneira que nós temos para ter o desenvolvimento é trazendo para o nosso dia a dia, porque nós temos que ir diferenciando, e é bem importante assim. Quando o Espírito manifesta, não existe um engano, não existe um descuido, porque é muito importante para a vida de uma pessoa quando ela não tem descuido, quando ela não tem um engano, porque dá muito trabalho arrumar o ontem. É só observar assim um posicionamento que deixou de ter num dos descendentes, então a pessoa fica a vida inteira arrumando aquele posicionamento. A influência que nós recebemos, permitimos que essa influência passasse por nós e fosse para os nossos descendentes. Então nós vamos vendo assim que nós temos que nos alinharmos. E o alinhamento não é mais ou menos, é a vida toda. Toda a época da nossa existência nós temos que ter este cuidado de lembrar assim que a alma é um envoltório do espírito. E que quando o espírito larga o corpo de matéria grosseira, ele continua atuando com a alma. E ele vai continuar atuando com a alma até largar todos os invólucros. A alma é o último invólucro que o espírito larga quando ele está tendo desenvolvimento. Quando tem pendências, a pessoa continua com a alma e continua com os corpos de matéria fina, não possibilitando a ela ter aquilo que ela precisa, que é a atuação do seu espírito. Então, quando uma pessoa tem vontade de ter a atuação do seu espírito, ela tem que fechar a porta do seu quarto e ela tem que fazer um pedido verdadeiro, um pedido com segurança, com determinação, para que ela tenha esta condição de ter esta realização. Nós, na nossa vida diária, o que tem importância para nós é quando o Espírito manifesta. Devido a essa condição muito importante que o Espírito não se encontra preso ao tempo, então nós vamos ter a condição de fazer todas as coisas antes do tempo que foi manifestada. Então não é arrumar o ontem, é possibilitando assim que o nosso amanhã seja organizado, que não desencadeia coisas que ficam numa pendência e que depois vira um pendor. Alma é muito importante ver a diferença quando é falada e quando ela é falada, quando ela é enaltecida. Esse enaltecimento está sempre relacionando assim a parte feminina, como se aquela parte fosse uma coisa grandiosa. Então, devido ao trabalho que está sendo feito, cada um de nós, de desenvolver a nossa sensibilidade auditiva, para ir vendo as diferenças de entonações, nós vamos compreender que esta maneira não traz nenhum benefício. E que cada um tem que desenvolver uma maneira de enaltecer o espírito, tirar de dentro de nós os conceitos que nós aceitamos, de que o espírito é uma coisa fantasmagórica. O espírito é o que faz do ser humano um ser humano. E que o espírito veio para a matéria grosseira porque ele precisava de ter o desenvolvimento e foi possível então receber vários corpos para que ele pudesse atuar nos vários planos. E quando o espírito manifesta na matéria grosseira, a vida da pessoa é melhor, porque ela passa a ter uma firmeza, ela passa a ter o amor. E esse amor não é um amor brando, é um amor que anda junto com a pureza e anda junto com a justiça. É muito importante assim a pessoa lembrar que ela precisa possibilitar que o seu espírito manifesta. E esse equilíbrio vai possibilitando assim a pessoa ter no seu dia a dia o primeiro mandamento. Só tem utilidade para o espírito humano viver na matéria grosseira quando ele deixa o seu espírito manifestar. Isso a gente observando assim, quando a pessoa possibilita muito a parte intelectual da sua vida, muito o raciocínio da sua vida, então ela fica sem referência. E essa falta de referência vai fazendo com que a pessoa caminhe de qualquer maneira. Então vai possibilitando assim a estragar o seu corpo físico, as aceitações.
Então, quando uma pessoa tem desarmonia no seu corpo físico, que nós temos o nome de doença, pode observar assim de uma maneira geral que a pessoa foi tendo aceitação, foi tendo acomodação, o jeito que a pessoa vive na sua moradia, no seu trabalho, essa aceitação o espírito não aceita. Então o corpo começa a adoecer. Então as referências que nós temos assim, que fala assim que a pessoa vai para a luz através da doença ou através da alegria. Mas a doença tira a personalidade da pessoa, porque o certo seríamos assim nos sentirmos pequenos, envergonhados, quando o corpo físico manifesta através da doença. Então, esse cuidado cada um tem que ter, porque se apresentou a doença é porque está tendo um desequilíbrio. Aquele espírito não tem interesse em continuar habitando aquele corpo, não está tendo material para ele voltar para a região do espírito. Então o corpo tende a adoecer. Para aquele que permite isso é muito ruim. Então o conhecimento do livro Na Luz da Verdade vai possibilitando a pessoa a ir alinhando. E a gente observando assim, anteriormente os animais eram criados mais soltos, naquela moradia que aquele animal não era bem cuidado, ele vai embora, ele desaparece. E naquela moradia que aquele animal era bem cuidado, ele então, mesmo o portão ficando aberto, ele não tem necessidade de ir embora. Ele sai, fica nas imediações e volta para dentro daquela moradia. Então o espírito ele tende a fazer isso. Ele tende a procurar para o seu desenvolvimento um equilíbrio. Então, através da nossa personalidade, nós vamos interferindo através das influências que nós recebemos e da condição que nós nos encontramos distante da luz. Porque se nós lembrarmos assim dos mandamentos, nós vamos observando que nós tínhamos que ter toda a época da nossa existência uma confiança, uma coragem. Através dos ensinos nós sabemos assim que comerás o pão com o suor do teu rosto. Então essa importância, essa naturalidade de ter a confiança, de saber assim que um pouco de movimento que nós fizermos, nós vamos ter o alimento que nós necessitamos. Alma é quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, o espírito continua habitando a alma. Então aquele envoltório chama-se alma. E quando valoriza esse envoltório, nós estamos tolhendo o nosso espírito, estamos tirando dele aquela coragem, que quando aquela criancinha veio para a terra, ela tinha aquela coragem, é só observar assim, quando a criança está aprendendo a andar, os tombos que ela toma, e ela tem a coragem de iniciar. E depois nós sabemos assim que muitos e muitos adultos têm coragem de ir para outras regiões, outras localidades, trocar de emprego. Então essa mesma coragem nós precisamos de ter conosco mesmo, de valorizar a nossa vida interior, e que a nossa vida exterior ela é passageira, mas a nossa vida interna ela é verdadeira. Então nós vamos ter que colher aquilo que nós plantamos nessa existência com o nosso corpo de matéria grosseira. Então estudar o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando desenvolver esta condição que o espírito humano necessita para ele mesmo, para ele sentir-se seguro daquilo que precisa na continuação da sua vida. Então as coisas de matéria grosseira têm muita importância para o corpo de matéria grosseira. Mas se usa dessas coisas para ser visto, então todo um trabalho que foi feito para ter aquilo na matéria grosseira ficou perdido, não tem uma significação.